Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está aqui no canal Maná e está nos assistindo, seja muito bem-vindo. E hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro, nós estamos estudando essa semana um tema bastante interessante. O tema geral da lição é o amor e a justiça de Deus. E durante a semana nós estudamos uma parte relacionada ao terceiro tema, que é agradando a Deus. Ontem nós deixamos uma pergunta para reflexão. E aí, como será que nós, seres humanos, do jeito que somos, do tamanho que somos, podemos agradar ao nosso Deus? E aí nós tivemos a lição de domingo, mais valiosa do que podemos imaginar, a lição de segunda, alegrando-se com júbilo, a lição de terça, podemos agradar a Deus, e hoje pedras vivas. E aí eu começo com a pergunta que está na minha lição da Escola Sabatina: de que maneira nós, seres pecadores e decaídos, podemos agradar a um Deus santo? E nós vamos para a Bíblia, meus queridos, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 1, nós temos aí uma passagem bíblica bastante conhecida. Você sabe qual é? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante essa passagem, né? Como podemos então ser aceitos por Deus? Aqui no livro de Romanos ainda, no capítulo 5 e no verso 8, eu tenho também uma referência interessantíssima que fala sobre a forma em que nós agradamos o nosso Deus. Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, não há dúvidas de que Deus nos ama. Não há dúvidas de que mesmo diante de quem nós somos, o amor de Deus, ele é incomparável, imensurável. Não temos dúvida. Então é exatamente por meio da obra redentora de Cristo que nós somos totalmente aceitos por Deus. Irmãos, não existe outro caminho, não existe outro alguém que interceda por nós, somente e unicamente pela obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é pela fé, queridos, pela fé e por meio da obra do nosso Redentor, nós podemos ser reconciliados com Deus e nos tornar agradáveis aos seus olhos. Percebe como nós podemos agradar ao nosso Deus? Percebe como ele fica contente, como nós agradamos, de maneira que ele se alegra conosco? Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, a obra que ele fez por nós, e demonstramos por meio da fé. Aqui também eu tenho uma outra pergunta interessante, a resposta está no livro de 1 Pedro. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 4 ao 6. Então eu vou lá no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 4 ao 6. E aí eu vou ler esse verso e comparar depois com o verso de Hebreus 11, 6. Então 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 6, diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Percebe? Sacrifícios agradáveis a Deus. E agora nós vamos para o livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Vamos ver o que diz aqui. Hebreus 11, 6. Bom, aqui diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, crendo. O que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus? Crendo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Tendo fé. Em quem? Em Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Criador. É assim que nós conseguimos agradar a Deus. Não é dando corpo para ser queimado, não é fazendo muitos sacrifícios, não é deixando de fazer um monte de coisa, não. Consequentemente, eu viverei como um habitante do céu. Mas não são coisas que nos salvam, mas sim Jesus Cristo. Agradamos a Deus quando temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a intervenção de Deus, as pessoas caídas são incapazes de apresentar algo valioso para Deus. É verdade. Não temos capacidade nenhuma, talento nenhum, no qual Deus não já saiba, não já conheça. Então, quando nós, seres racionais, aceitamos Jesus e temos fé, então Deus se agrada de nós. Queridos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles saibam também que eles são valiosíssimos para o nosso Deus. E amanhã estaremos de volta. Vamos encerrar com uma oração? Grandioso Deus, te agradecemos. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. Obrigado pela redenção e abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.